Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho no canal Versão Limited. Olha só quem está aqui atrás de mim, o carro do ano, Renault Boreal. Pois é, carro do ano 2025 ou 6 agora, hein? Foi 2025, né? Tá certo, eles elegeram ano passado o carro do ano passado. Bem, olha só, o carro lançamento aqui da Renault, né, no Brasil, um carro de uma categoria que não estávamos acostumados a ver a Renault atuando. Um carro que desde o Fluence, basicamente, né, vamos desconsiderar aí o Megane E-Tech, né, afinal de contas vendeu muito pouco. Acho que desde o Fluence a gente não tinha um carro para brigar nas camadas superiores do mercado brasileiro da Renault aqui no Brasil. Bem, esse carro aqui utiliza a plataforma modular do grupo Renault. É uma plataforma que foi desenvolvida aí na época da Aliança, ainda em parceria com a Nissan. Então, por exemplo, é a mesma plataforma que está no Kicks e também no Kardian, né? A Renault Group Modular Platform. Ou seja, é uma plataforma modular que vai dar origem, que deu origem ao Kardian, que tem 2,60 de entre-eixos, né? Salvo engano, 2,57. Dá origem a esse carro aqui de 2,70. Vai dar origem a Niagara, que é um carro maior ainda, né? De comprimento do que esse carro aqui. Mas boa parte da picape Niagara vai ser o que você está vendo aqui do Boreal, né? Praticamente da coluna dianteira para frente ela vai ser um Renault Boreal, que é um carro muito bonito, vamos combinar, né? Que carro bonito. Uma coisa, esses faróis aqui de LED, você percebe, deixa eu ligar aqui o carro para você ver como o design desse carro é realmente diferente. A partida é por botão aqui, vou ligar o farol, mas ele tem vários pontos de luzes, olha. Ele tem aqui, isso aqui é DRL, tá? Isso que você está vendo aqui, esses pontinhos, aqui, aqui e aqui. A versão de entrada Evolution não tem isso aqui. E aqui sim o canhão que fica de LED também. E aqui a gente tem o farol de neblina também em LED. Como eles são muito, eu imagino, né? Como são muito distantes, faz sentido você ainda ter o farol de neblina aqui, né? Mas o DRL aqui, perceba, tem outro ponto de luz aqui, é realmente bem interessante. Outra coisa que é interessante também é o jogo de luzes que a carroceria desse carro faz, né? Você tem esses domos aqui. O que eu quero dizer é, dependendo de como a luz bate, o carro tem um design, aí muda a luz ou muda a posição da luz, né? Ele tem outro. Isso fica muito evidente nessas partes aqui de baixo e também nessa cobertura da coluna D, no caso, né? A, B, C, e a última coluna aqui, a D, tem esse aplique que ele tem uma forma tridimensional que, olha só, nesse momento que eu tô vendo aqui, aqui tá mais claro, aqui tá escuro. Se eu venho pra cá, aqui tá escuro, aqui tá mais claro. Isso é muito interessante, né? Isso torna o carro como se fosse inédito a cada vez que você olha pra ele, né? Cada vez que você olha pra ele, parece que ele tá diferente. E é basicamente isso que acontece mesmo nesse jogo de luzes, olha. Tem aqui também, tem aqui, tem nessa parte inferior aqui, tem aqui na dianteira também isso. Aqui, ó, esse skid aqui de baixo. Esse ski, aliás, ski de nada. Esse ski aqui de baixo, bem legal, né? E essa versão aqui é a única que tem exclusivamente essa roda aro 18, a 19, perdão, as demais são aro 18. Aqui com pneu na medida 205/55, um pneu estreito, né? Um pneu que alguns proprietários, muita gente já se ligou que não é uma medida tão comum assim de se encontrar depois para se repor. Enfim, mas certamente o mercado vai ser dinâmico o suficiente para entender que existe essa demanda e em breve teremos mais ofertas desse pneu. Bem, essa cor azul mercúrio, difícil falar, hein? Essa cor azul mercúrio adiciona R$2.000 extras ao carro. Esse carro tem preço de tabela hoje, março de 2026, R$214.990, começa em R$179.990, depois vai a R$199.990. Até onde eu li, as condições de lançamento já acabaram, né? Esse carro aqui tinha condição de lançamento de R$204.000, agora R$214.000. Esse carro a R$204.000, quem comprou, na minha opinião, fez um excelente negócio, tá? Tudo bem, ele não é híbrido, nem híbrido plug-in, nem híbrido heavy, linear.
Isso é uma pena, porque de fato ele tem um consumo um pouquinho exagerado. Estou andando com esse carro no etanol na cidade, não consegui até agora passar de 7 km por litro de etanol na cidade. Vamos abrir aqui o motor para você ver como é que é. Esse motor aqui 1.3, que também é outro fruto da afinada aliança Renault, Nissan, Mitsubishi, Mercedes. Um bloco 1.3, cabeçote multiválvulas, injeção direta, 4 cilindros, todo em alumínio. Que aqui no caso dos Renault no Brasil, esse carro está presente, já equipou até o Captur, né? Já teve na Duster Rock, está no Duster ainda. Rende aqui no caso do Boreal 163 cavalos com etanol, 156 com gasolina. 0 a 100, segundo a Renault, 9,5 segundos. E eu tenho aqui anotado os consumos do Inmetro pra gente discutir um pouco a respeito. Mas aqui, segundo o Inmetro, na gasolina 11,2, 13,6 e com etanol, cidade estrada 7,9, 9,4. Ou seja, não é nada extraordinário, né? Mas eu tô te falando, eu tô andando com esse carro no etanol na cidade e até agora não consegui passar dos 7 por litro. Tô achando ele um pouquinho beberrão demais, embora tenha start-stop, por exemplo, certo? Mas no geral é isso, é um carro de muito boa convivência. São 27,5 kg de torque, então é um torque abundante, né? Um torque razoável. Vale lembrar que o Compass 1.3 turbo também tem esse torque, né? Chegou a ter mais de 180 cavalos, mas agora o Compass também tem um pouquinho menos de potência. Outra coisa, transmissão aqui automatizada de dupla embreagem, úmida, com embreagens úmidas, ou seja, evita problema de superaquecimento. E por isso mesmo é um carro que tem trocas de marchas rápidas, mas o funcionamento não é exatamente tão suave como é a de um conversor de torque. É um funcionamento bem característico, mas não chega a incomodar não. Bem, aqui na traseira, essa versão Iconic tem tampa do porta-malas elétrica. E aqui no caso, você tem 522 litros de porta-malas. Vale lembrar que aqui você tem esse forro que você pode negociar aqui o espaço, se você quer mais ou menos altura aqui para o assoalho. E embaixo desse forro todo está um step de uso temporário. Outra coisa também é que os Boreal com serviço conectado, que no caso é essa versão Iconic e também a Tecno, e também isso vale para o Cardian, tem a antena Shark. Então sempre que você vê um Cardian, um Boreal com essa antena Shark aqui, é porque a gente tem serviço conectado. Ou seja, você pode baixar o aplicativo, tem lá os comandos. Aqui no caso do Boreal a gente tem o Google Built-in, ou seja, o Google nativo na central multimídia. Uma coisa bem interessante. Aqui, maçaneta embutida na coluna. Essa versão tem esse couro em tom mais azulado. As demais é um couro mais escuro. Na minha opinião combina com esse carro que tem cor azul, mas esse carro tem uma cor vermelha lindíssima também. Esqueci o nome da cor, mas é um vermelho muito bonito. Quem já viu na rua sabe do que eu tô falando, se você já viu. É um vermelho muito lindo. Não sei se combinaria muito, né? Vermelho com azul aqui dentro, mas enfim. As outras versões têm um couro mais escuro. E aqui dentro o carro de 2,70 metros de entre-eixos de Corolla sedã. E a situação é essa, é um espaço apenas ok, um espaço razoável. Não é o latifúndio que você tem, por exemplo, em um Leapmotor ou mesmo num Geely X5. É um espaço razoável, até porque esses carros de origem chinesa que tem versões eletrificadas geralmente tem uma distribuição de espaço mais adequada aqui no banco de trás, né? O que acontece é que é isso, essa faixa de preço dos 200 mil reais tá povoada de muito carro de origem chinesa, bem espaçoso, inclusive híbrido plug-in. Haja vista aí Song Pro, né? Também os GAC, o GS4, que é um híbrido heavy. Tem também o Omoda 5, mas é um carro um pouco menor. Enfim. E aqui no banco do motorista, massagem. Você tem aqui a massagem, essa teclinha dedicada, que vem o menu aqui para central multimídia direto. Vou fechar aqui, dar partida no carro. Partida por botão.
E aí é isso, você aperta essa tecla aqui do lado, ele já ativa aqui a mensagem. A mensagem não, a massagem, né? Que você pode ligar ou desligar. E tem também a sequência que você quer só embaixo, que é estendida, que é alternativo. Eu gosto da estendida. E você pode colocar também a intensidade. Acesso fácil do assento é aquilo, né? Você abre a porta, o assento, uma vez que você desliga o carro e abre a porta, o banco se afasta um pouco para facilitar a sua entrada. Aqui o volante revestido em couro. Esse quadro de instrumentos que é personalizável, tal, uma tela colorida, bonita. Aqui você viu o mapa, né? Que ele joga também para o painel de instrumentos. Aqui o ADAS, aqui uma tela mais minimalista. Está presente só nas versões Tecno e Iconic. Na versão de entrada Evolution é o painel de 7 polegadas do Kardian. Aquele menorzinho, tá? Não é o grandão do Kardian, não. É aquele menorzinho. Bem, o carregador de celular para indução tem todas as versões. Isso aqui tá nas duas superiores, que são os modos de condução. Eu tava andando sempre no modo normal, no modo Comfort, tá? Não cheguei a rodar no modo normal, mas aqui rodando no Comfort, minha média ficou sempre ali, ó. 6.4, 6.8. Na cidade, não consegui ultrapassar muito essa média, não. Aqui em porta-copos, porta-objetos. O banco nessa versão Iconic do passageiro tem regulagem elétrica. E aqui o acabamento macio também na porta. Aqui não, aqui é plástico, mas aqui é macio, aqui é plástico. E aqui tem um revestimento macio também, que é o mesmo do painel. Outra coisa também é que aqui o som é assinado, aqui é uma borboleta, um som assinado Harman Kardon. Os outros, são 10 alto-falantes aqui. As outras versões tem 6 alto-falantes da Arcamis. Retrovisor eletrocrômico, teto solar panorâmico, também de série nessa versão e opcional na Evolution. Na Evolution não, perdão, na Tecno, intermediária. Basicamente você consegue deixar a intermediária quase igual a essa aqui de equipamentos, à exceção das rodas e do design externo, né? Que lá, tudo que eu te mostrei que é prateado aqui é um pouco mais escuro lá. Mas o que eu tava te falando, eu acho que compensa essa versão aqui em relação à intermediária. Para mim as duas melhores versões desse carro são: vai pagar 200 mil reais? Já paga 215 logo e leva essa aqui, ao invés de levar a intermediária. Ou a de 180 mil, que também já vem muito bem equipada, com motor 1.3 turbo, som assinado Arcamis. Ele tem o ACC também desde a versão de entrada. A única coisa é que a versão de entrada não vai ter a centralização em faixa, vai ter aquele assistente, né? Aquele que dá um toquinho no volante e fala: opa, tá saindo de faixa. E assim, a intermediária eu achei que o meu ponto eu consigo ver 15 mil reais valer a pena para levar essa versão topo de linha em relação à intermediária. E não vejo assim 20 mil reais que justifica a diferença entre a básica e a intermediária. Por isso que eu falo, eu acho que as duas melhores versões são ou essa aqui, topo de linha já, com tudo que tem direito, ou a de entrada, Evolution, tá? Bem, vamos parar de falar, ligar um pouco o ar-condicionado. Como você percebe, eu já estou com rinite alérgica. Isso é uma constante na minha vida. Vou colocar vocês aqui. Pronto. Vamos lá. Vou colocar vocês aqui no vidro e dar uma voltinha pra gente conhecer um pouco mais sobre como o Boreal anda. Bem, o que eu te falei do funcionamento da transmissão é que é o seguinte, ó, por exemplo, vou engatar ré. Engatei ré e vou dar uma rézinha aqui. Pronto, agora vou engatar drive. Ele tem um leve tranquinho. A gente tem que lembrar que ainda temos embreagem aqui, né? Então, é assim, uma coisa muito sutil, muito suave, que muitas vezes nós, no caso eu, tô falando de mim, né? Que pula de um carro automático para um carro como esse aqui de dupla embreagem, você acaba percebendo. Mas no dia a dia é uma coisa que acaba você nem liga, nem percebe tanto. E o que importa mesmo é como essa transmissão troca de marcha. Ó, vou dar uma esticadinha na rua aqui. Esticou, trocou. Muito rápido, muito suave. Eu só acho que ela titubeia um pouco em subida, assim. Você consegue perceber bem o funcionamento também do dupla embreagem.
um funcionamento um pouquinho mais áspero do que o de um conversor de torque, mas de novo, se esse carro já tem esses índices de consumo de dupla embreagem, imagina se fosse conversor de torque, né? Aqui na frente está um Corolla Cross, que é um rival desse carro, mas é um carro menor, né? É um carro menor de dimensões, é um carro até que fica devendo em alguns equipamentos, como por exemplo banco com massagem, Google nativo. Eu acho que o Boreal, de uma maneira geral, ó, até rimou, tem um pacote de equipamentos mais condizente com a faixa de preço que ele atua, né? Se eu não te falei ainda, aqui a gente tem o farol automático. Aliás, a gente tem o farol automático e também o farol alto automático, tá? Ele faz a comutação sozinho também nessa versão Iconic. Aqui a chave de seta eu gostei também, ó, que ela é bem justinha, muito diferente da do Compass, né? A do Compass até hoje eles não deram um jeito nisso. E tudo muito bem encaixado aqui por dentro. Por exemplo, eu andei recentemente no GAC GS4. Eu achei que o GAC GS4 deve um pouco de refinamento aqui na cabine. Na minha opinião, os melhores aqui de refinamento que eu tenho andado recentemente: Song Pro, aqui o Boreal também, achei bastante refinado. E também o Omoda 5. Mas de novo, o Omoda 5 é um carrinho um pouco menor, né? Vamos lá, vai abrir o semáforo. E no meio do caminho a gente tem Tiggo 7, Tiggo 8, Volkswagen Taos, enfim, é uma infinidade de... O segmento dos SUVs na faixa dos 200 mil reais virou o que a gente tinha dos sedãs compactos nos anos 2000, né? Que você tinha, toda montadora tinha um para chamar de seu. E agora toda montadora tem um SUV médio para chamar de seu. E a Renault chega com o Boreal, que... na minha concepção, é um produto muito bem acertado dinamicamente. Ó, vou dar um pé de novo. Ele já reduz, acelera. Não tem um desempenho estonteante, mas, né, afinal de contas não passa dos 200 cavalos. Um Song Pro passa. Mas tem uma qualidade dinâmica, de precisão de freio, de direção muito boa. Vou subir essa rua aqui. Ó, ela é bem íngreme. Aliás, torção de carroceria também é excelente, você nem sente. É um carro muito, muito rígido, muito sólido. Aquilo que eu tava te falando do dupla embreagem, ó. O carro tem auto-hold, beleza. E assistente de partida em rampa. Mas aí, por exemplo, se eu tô num congestionamento, isso me aconteceu, eu tava dirigindo aqui em São Paulo, eu tava no anda e para numa rua mais íngreme. Você percebe aquele... como se fosse um carro manual, o tirando da embreagem, que o carro quer andar, mas não quer, ele quer, mas não quer, eu tô queimando a embreagem, ai, 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 pronto, aí eu saí. Coisa que você não tem exatamente no conversor de torque, né? Mas o fato dessa embreagem ser úmida, banhada a óleo, presume-se que a gente vai ter muito menos condições de estresse para esse sistema do que a gente teve no passado com essas transmissões a seco. E vale lembrar, esse carro tem garantia de fábrica de 3 anos, enfim, não é nada de outro mundo também. Essa transmissão já está no Kardian, teve pouquíssimos relatos de problemas no Kardian. Eu perguntei para fontes da Renault, tá, mas e aí, como é que ficou a questão da transmissão no Kardian? E assim, é uma margem de problema muito pequena, tendo em vista o montante de carros que foi fabricado, tá? Com relação a isso, pode ficar tranquilo. E o que eu acho que você tem que aproveitar mesmo aqui é de fato essa rapidez aqui de troca, né? Se ela não tem a suavidade exata... E assim, a questão da suavidade eu tô sendo bem cri-cri aqui, tá? Só pra marcar diferenças entre um sistema e outro. Mas a grande diferença, e aí em prol dessa aqui, é a agilidade da troca, né? A agilidade da troca, tá sempre ali uma margem em cima da outra. É uma coisa bem legal. E aí, é isso. Um carro que tem uma suspensão um pouquinho mais durinha. Vou passar no olho de gato aqui, ó, especialmente com o eixo traseiro. Não acertei. Mas especialmente no eixo traseiro, você tem aquela suspensão que devolve um pouco mais do que ela sente no solo. Aqui nesse bairro as ruas foram asfaltadas recentemente. Não tô conseguindo achar um buraco para te mostrar. Vou pegar o olho de gato aqui, ó, o Tarraxa. É uma batidinha um pouco mais seca, assim. É uma suspensão um pouquinho menos
macia do que você tem num Compass, num Corolla Cross, tá? Mas de novo, nada que desabone o carro. E digo mais, para você que precisa de um carro um pouquinho mais legal de dirigir, mas ainda precisa de um carro para família, para agradar a todo mundo, eu acho que o Boreal é uma boa receita. Vai te agradar na hora de olhar, te agradar na hora de dirigir. Se você tiver o pezinho um pouquinho mais leve, beleza, dá para fazer médias de consumo adequadas. Como eu te falei, eu rodei com esse carro só no etanol e na cidade, não tive oportunidade de encher o tanque com gasolina. Boa altura do solo também, pegar uma valeta bem feia aqui, 21 centímetros de altura, 22 graus, salvo engano 21 graus de entrada, 22 de saída, não raspou em lugar nenhum. E o que me impressionou é que nessas valetas aqui, ó, que o carro passa todo torcido, aqui ó, nessa, você sente um carro bem sólido, carro bem, a carroceria não torce, você percebe que tudo tá bem a contento aqui. É um carro muito bem construído e feito no Brasil, né? Feito no Paraná, em São José dos Pinhais. Ó, vou passar de novo nas tarraxas aqui. Tem uma devolução aí de impacto, especialmente porque a roda lá fora é aro 19, né? Talvez nas aro 18 isso aconteça um pouco menos, mas aqui na roda 19 eu senti uma devolução aí das intempéries do asfalto um pouco maior. Ó. Ai, especialmente na suspensão traseira. A suspensão traseira não faz muita cerimônia não na hora de devolver o que acontece lá fora não, ó. Ele dá uma batidinha um pouco mais seca. Você percebe que ela tá mais rígida do que um SUV familiar desse, como esse pressupõe. Mas de novo, pode ser, não rodei nesse carro com roda 19. Sabe um carro com roda aro 18? Sabe um carro que eu percebi bastante, que faz bastante diferença? Nivus. O Nivus Highline e o Comfortline. Nossa, o Comfortline é sensivelmente mais confortável que o Highline. Porque o Comfortline tem roda 16 e pneu de perfil maior, mais alto. E o Highline 17 com perfil mais baixo. Ali é sensível a diferença, mas de novo, não dá pra falar que o Nivus Highline é desconfortável necessariamente, né? Seria um exagero falar. A mesma coisa aqui, é um exagero falar que é desconfortável o carro. Mas também não é exagero falar que sim, que a gente tem uma suspensão um pouquinho mais dura do que em relação aos rivais, que devolve um pouco mais do que acontece lá fora. E no mais é isso, um carro de direção bem justa. Gostei bastante da resposta de direção e freio aqui do carro. Tem todos os equipamentos que eu espero de um carro de 200 mil reais, quais sejam banco elétrico, sistemas de auxílio à condução aqui à disposição, caso eu queira usar, tampa elétrica do porta-malas, com adicional ainda de Google nativo, isso é muito bom também aqui, tecnologia embarcada, conectividade também no aplicativo, tampa elétrica do porta-malas e o som assinado da Harman Kardon. Não vou ligar aqui para não dar direito autoral no vídeo, mas é um som muito bom também. Ou seja, no geral é um bom pacote, viu, do Boreal. Não tenho o que reclamar não. Um carro que tá bem a contento. Mas é isso, é uma verdadeira salada de frutas na casa dos 200 mil reais, que é uma verdadeira briga de foice no escuro. E tá cada vez mais difícil, né? Brigar por volume nessa categoria. A gente tem alguns best-sellers aí, caso de Corolla Cross, caso do Compass, mas você tem rivais brigando por fora, caso de Song Pro, GAC GS4, que muitas vezes a gente acaba tendo que optar com um aperto no coração, né? Putz, tô levando o Boreal, mas tô deixando de fora um Song Pro híbrido. Tô levando um Song Pro híbrido, mas tô deixando de fora o espaço interno do GAC GS4. Tô levando o GAC GS4, mas tô deixando de fora esse baita design do Boreal. Ou seja, tá difícil encaixar todas essas variáveis num carro só, né? Eu acho que o Boreal, se ele tivesse um conjunto nem que fosse híbrido leve, na verdade híbrido leve não, pode ser o heavy, o híbrido linear, seria matador mesmo, né? Pra gente ter um consumo um pouco melhor e algumas benesses, como por exemplo, aqui em São Paulo, desconto no IPVA, isenção de rodízio. Ainda tem outros estados que tem ainda mais vantagens, né, para carros eletrificados. Enfim, não deve tardar para a Renault, agora nessa parceria com a Geely, né, agora que são uma joint venture, é a Renault Geely do Brasil,
não deve tardar para que a gente veja a tecnologia híbrida dos Geely chegando também nos Renault nacionais. Enquanto isso não acontece, o Boreal é sim um carro bem gostoso de andar, muito bonito, não tem uma pessoa que olhe para o carro e não ache o carro bonito, bem acabado, muito diferente do que a gente estava acostumado a ver em Captur, em Duster. Realmente, muito bom, gostei do Boreal. Eu levaria ou essa versão de 215 mil reais, novamente, ou a básica. Eu faria o esforço de entregar aí menos de 10% de diferença entre a intermediária e a completa para levar a completa. Levaria direto a completa, certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Nos vemos em breve em mais conteúdos aqui nesse canal e nas demais plataformas. E cuidem-se todos muito bem. Forte abraço.